Vamos dar início aos trabalhos. Começo naturalmente por vos cumprimentar a todos, agradecer-vos a presença, particularmente àqueles que se deslocaram, dar-vos as boas-vindas ao Instituto Politécnico de Beja, à Beja. Agradecer naturalmente aos meus parceiros de mesa a amabilidade, a gentileza e a disponibilidade para estar hoje aqui connosco em mais este simpósio CIMSIC 2018. Vamos na 9ª edição. Este ano o simpósio vai debruçar-se sobre a segurança, cibersegurança e ciberdefesa. É uma realização que já nos vem habituando desde há alguns anos a esta parte, de grande qualidade técnica, de grande rigor científico, que no fundo espelha também aquilo que tem sido o desenvolvimento e a ação do Laboratório BINET do Instituto Politécnico de Beja e dos cursos que, de algum modo, de licenciatura, de mestrado e de textos associados exatamente a esta área de intervenção e a esta área científica. Quero, naturalmente, por isso também dar um cumprimento especial dos agradecimentos à Comissão Organizadora, aos responsáveis pelo Laboratório BINET, particularmente o professor Rui Silva, o professor Maceno, a forma como mais uma vez conseguiram organizar um evento com esta dimensão e com esta atualidade que julgo naturalmente permitirá que ao longo do dia possamos aqui refletir e adquirir conhecimento sobre uma área de grande relevância nacional e internacionalmente. O simpósio vai dividir-se em duas partes, como tiveram já a ocasião de verificar no programa. Uma parte da manhã com um painel constituído por 3 oradores e depois do almoço um outro painel sobre o tema, mas numa perspectiva diferente também dentro daquilo que tem sido um pouco a linha exatamente destes simpósios, numa versão e numa abordagem mais técnica, diria assim, e depois numa perspectiva mais legal, sob o ponto de vista do cibercrime, do direito. Nesta parte da manhã vamos então iniciar as intervenções. Vamos começar pelo orador Alexandre Leite, que naturalmente reitero os agradecimentos pela disponibilidade e pela presença, para estar hoje aqui connosco. Oficial da Força Aérea, major, jurista, e desempenha funções atualmente como assessor jurídico do Centro Nacional de Cibersegurança, representante nacional do Grupo de Cooperação de Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação e secretário do Conselho Superior da Segurança do Ciberespaço. Já faz favor. Bom dia. Venho então aqui a falar-vos em substituição do professor Pedro Veiga. O professor Pedro Veiga saiu das suas funções de coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança a semana passada. De qualquer das formas, o tema é eminentemente jurídico, a minha formação de base é jurídica e venho falar-vos da Lei de Segurança do Ciberespaço, que está neste momento em processo legislativo, falar-vos um bocado de todo o processo de transposição que resulta da Diretiva de Segurança das Redes e dos Sistemas de Informação. Em termos de diretiva, a diretiva foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 2016 e foi atribuída, em razão da matéria, à Presidência do Conselho de Ministros e ao Gabinete Nacional de Segurança, que é a entidade onde funciona o Centro Nacional de Cibersegurança, a responsabilidade de coordenar este processo de transposição. O prazo de transposição eram 21 meses e nós, enquanto centro, rapidamente pusemos mãos à obra e começámos então este processo de transposição. Porquê é que esta diretiva foi aprovada a nível europeu? Fazendo um bocado o enquadramento histórico. Em 2013 foi aprovada a estratégia da União Europeia de Cibersegurança, a chamada Umbrella Strategy, e
que assentava em 4 pilares fundamentais. Para além destes 4 pilares fundamentais, tinha como pressupostos que os direitos fundamentais se aplicam tanto no mundo físico como no mundo digital. Uma responsabilidade partilhada, cibersegurança enquanto responsabilidade partilhada, e dos 4 pilares que foram então elencados nesta Estratégia Europeia de Cibersegurança, o primeiro, no âmbito da Agenda Digital para a Europa, passava por aumentar a resiliência digital. E um dos instrumentos, não o único, mas um dos instrumentos passava pela aprovação de uma diretiva, a chamada NIS Directive. Esta diretiva visava aumentar a cooperação entre os Estados-membros, aumentar as capacidades dos Estados-membros e instituir mecanismos de reporte de incidentes com um impacto relevante. Para além destes 2 pilares, ainda tinha um de combate ao cibercrime, um no âmbito da política de defesa e política externa, e outra transversal no âmbito de investigação e desenvolvimento da base industrial e tecnológica. Temos diretiva. Objetivos principais desta diretiva. Basicamente, o legislador europeu verificou que, a nível europeu, havia países mais capazes, mais maduros, e havia outros países que estavam numa fase ainda intermédia e outros que estavam ainda com poucos recursos, pouca atenção para estas matérias. Daí que um dos primeiros objetivos da diretiva é a necessidade dos Estados adotarem uma estratégia nacional de cibersegurança. E a diretiva estabelece que, na elaboração desta estratégia, os países devem, pelo menos, abordar alguns dos itens que são essenciais numa estratégia. Nomeadamente, devem definir qual é a estrutura de coordenação a nível nacional, devem ainda definir prioridades em termos de combate ao cibercrime, definir prioridades em termos de educação, prevenção e sensibilização, a nível de investigação e desenvolvimento, a nível de cooperação. Na altura em que a diretiva foi aprovada, como eu vos referi em 2016, ainda havia países que não tinham uma estratégia nacional de cibersegurança. Neste aspecto, Portugal decidiu, em 2012, criar uma comissão instaladora para a criação de um Centro Nacional de Cibersegurança. Reuniu uma série de peritos que, no final dos trabalhos, o output foi a elaboração de um relatório para ser submetido ao Governo para decisão superior. E esse relatório apontava para a criação de um Centro Nacional de Cibersegurança que estivesse na dependência do Primeiro-Ministro. Portanto, posso-vos dizer que, por exemplo, há determinados países da União Europeia em que estas estruturas de cibersegurança estão, por exemplo, na dependência do Ministério da Defesa Nacional ou na dependência da Autoridade das Comunicações ou na dependência do Primeiro-Ministro. Em termos nacionais, a decisão foi que não estivesse na dependência do Ministério da Defesa Nacional e trago-vos este assunto à colação também devido ao tema aqui da própria conferência. Foi criado então em 2014 o Centro Nacional de Cibersegurança e, dando cumprimento ao relatório, politicamente foi decidido que, numa fase inicial, deveria estar a funcionar no âmbito do Gabinete Nacional de Segurança. Para vosso esclarecimento, o Gabinete Nacional de Segurança é uma entidade civil que funciona na dependência do Primeiro-Ministro, cujo Primeiro-Ministro historicamente delega na Ministra da Presidência. Portanto, o país decidiu ter um centro, criou-o em 2014
e, em 2015, aprovou uma Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço. Essa estratégia, em termos de ciclo de vigência, previa que, ao fim de 3 anos, fosse revista. Portanto, o que vos posso dizer é que foi criado um grupo de trabalho há alguns meses para rever esta estratégia, um grupo de trabalho com uma composição alargada, tem elementos da ciberintelligence, ciberdefesa, ligação à sociedade civil, à indústria, PMEs, cibercrime, cibersegurança, claro. Portanto, um grupo alargado que está a preparar a próxima estratégia e que, previsivelmente, em junho ou julho, teremos uma nova estratégia, que também dê cumprimento àqueles requisitos que eu vos falei da diretiva. Mas a diretiva não era apenas, não preconizava apenas a necessidade dos Estados adotarem uma estratégia nacional. Quando foi feita a avaliação de impacto sobre o que é que a nível europeu se devia fazer, uma das principais questões que foi identificada era a necessidade de institucionalizar a cooperação entre os Estados-membros. E o que é que constituía um obstáculo a esta cooperação entre os Estados-membros era desconhecer-se muitas vezes, num determinado país da União Europeia, quem é que era a autoridade que tinha responsabilidades naquele país. Porque, muitas vezes, um incidente de cibersegurança tem um impacto que se estende para além das fronteiras de um só país e, na cooperação que era necessária, muitas vezes não se sabia qual era a entidade responsável do outro lado. Da mesma maneira que era necessário reforçar a cooperação entre os Estados-membros, foi decidido que, para além da necessidade de designar as autoridades dentro de cada país, foi decidido criar 2 fóruns de cooperação. O chamado Grupo de Cooperação, que é um fórum de cooperação de nível estratégico, podem ver no slide, já vou falar mais à frente sobre a composição e o tipo de assuntos que são abordados, e outro de nível operacional, chamada Rede Europeia de CISATs, ou Equipas de Resposta a Incidentes de Segurança Informática. Para além destes 2 fóruns de cooperação, a diretiva traz ainda 2 conceitos novos, em termos jurídicos, que são os prestadores de serviços digitais, que estão à azul, do vosso lado esquerdo, que são todas as entidades que prestam um daqueles 3 tipos de serviços digitais: Cloud Computing, Online Marketplaces e Search Engines, e apresentou ainda um outro conceito, que é o conceito de operadores de serviços essenciais, que está à vossa direita. Basicamente, de forma muito resumida, são todas aquelas entidades que atuam no âmbito de serviços que, caso falhem, podem colocar em causa o regular funcionamento das nossas sociedades. Basicamente, em termos de diretiva e em termos da proposta de lei que foi feita e foi já aprovada em Conselho de Ministros, vamos falar de transporte aéreo, transporte ferroviário, transporte rodoviário, transporte marítimo. Estamos a falar de todo o setor da energia, leia-se também gás, eletricidade. Estamos a falar da distribuição de água potável para consumo humano. Estamos a falar da prestação de cuidados de saúde, todas as entidades que operam neste âmbito. Estamos a falar do setor bancário e do setor das infraestruturas digitais. E, relativamente a estes 2 conceitos novos que traz, estabelece 2 obrigações. A necessidade de estas entidades adotarem requisitos de segurança e a necessidade de reportarem incidentes. Com base neste caderno de encargos, nós trabalhamos numa proposta de lei. Essa proposta de lei, o draft inicial, chamámos os reguladores setoriais destes serviços essenciais. Portanto, praticamente para todos estes setores dos serviços essenciais
em Portugal já existe um regulador setorial. Chamámos os reguladores setoriais e demos-lhe conhecimento do draft inicial da proposta de lei para comentários e para contributos.